Oi pessoal, meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo como que eu fiz o colete do Raider. Eu fiz o colete e também eu fiz o tablet, mas eu vou colocar um vídeo à parte para o vídeo ficar bem completinho e não ficar cansativo pra vocês. Sobre a medida eu peguei uma regata do meu filho. Então eu posso até deixar a medida do colete pra vocês aqui na descrição. Mas vai ser bem simbólico, porque a medida do meu filho tem 4 anos. Mas ele não usa roupa de 4 anos, ele usa roupa de 5, 6, porque ele é uma criança alta. Então eu fiz com a regata dele de 5 anos. Então essa aqui é uma roupa para crianças de 5, 6 anos por aí. Como eu falei, eu vou deixar a medida aqui na descrição, mas você vai se basear em uma roupa do seu filho, uma roupa que o seu filho tenha. O material que eu fiz aqui é de feltro. Eu já tinha o feltro em casa, então eu fui fazendo com os materiais que eu já tinha. Mas se você for comprar, você pode comprar sim um material mais maleável, mais flexível. Se você quer fazer um colete mais quente, mais fresquinho, e aí vai depender muito do gosto de vocês. Eu fiz uma fantasia mesmo, então ele vai usar só no dia. A gente quer ir no cinema, ver a Patrulha Canina no cinema, então eu achei bem legal ele com o colete. E claro que dá pra usar aí nas festas fantasia, dá pra também usar no aniversário com o tema. Achei bem legal o resultado final e eu vou mostrar todo passo a passo pra vocês. Como eu falei, o material eu já tinha em casa, mas meio metro do branco, meio metro do vermelho, você consegue fazer um colete de até 6 anos tranquilamente. O restante das cores são detalhes, então vai ser pouquíssimo. Você pode comprar ali o tamanho mínimo, que numa cidade o mínimo é 10 centímetros, então eu tenho que comprar 10 centímetros para poder fazer. Então eu tenho bastante retalho de várias cores, só o vermelho e o branco você vai precisar de mais que 10 centímetros. Meio metro eu acho que já dá suficiente. Essas cores aqui eu já tinha em casa. O branco eu até comprei recentemente para fazer outra fantasia para ele. Eu fiz um capacete de astronauta, vou até deixar aqui na descrição para vocês. O vermelho eu já tinha em casa, porque eu fiz um capacete de bombeiro. Eu amo fazer essas coisas, fantasia, decoração, eu amo pôr a mão na massa, eu amo ocupar a mente. Não ficou perfeito, se eu fosse fazer um segundo colete, com certeza eu mudaria algumas coisas. Por exemplo, o acabamento deixa pra fazer por último. O braço, a gola, essa parte de baixo, deixa pra fazer por último. No vídeo eu não tinha colocado o bolsinho, mas o bolsinho eu só cortei aqui um pedacinho de azul e colei com cola quente. Eu não colei ele todo com cola quente, só esse cantinho, esse e a parte de baixo. E daí parece que é um bolsinho, ó, bem rasinho. A única coisa que eu tive que comprar foi o zíper, que eu não tinha o zíper. Eu tenho até zíper de outra cor. Eu queria o vermelho ou o amarelo, então eu tinha só o vermelho, então eu me contentei. Então não ficou bem certinho o tamanho, mas como eu falei, é uma fantasia. Ele vai usar pouquíssimo, então acho que tá valendo super. Faria algumas modificações, sim, mas para um primeiro colete achei que ficou muito, muito legal o resultado final. Geralmente eu gosto de fazer um forro, dessa vez eu não fiz um forrinho, mas eu achei que ficou legal também assim. Se você tiver mais praticidade com costura, você consegue fazer com forrinho também. Aqui ainda tá bem frio, então eu vou colocar ele aqui com uma blusinha de lã por baixo. Então acho que vai ficar bem legal aqui o resultado final da fantasia. Atrás também, ó, ficou assim. Você pode colocar aqui, se for algum aniversário, vamos supor, dá pra colocar aqui também aqui o nome da criança. Ou aqui também você pode fazer a logo mesmo da Paw Patrol ou a Patrulha Canina. Mas eu achei que assim ficou muito mais fácil fazer só a patinha. Você pode adaptar, aqui eu deixei o amarelo bem grosso, né? A fita do amarelo ela é bem fininha. E aí você vai fazendo aí do gosto de vocês, do jeitinho de vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Se você gostar do vídeo, dá muito like, compartilha com a galera, ativa o sininho, bora fazer o canal crescer, chega de lavar e bora lá pro vídeo. Primeira coisa, você vai precisar de uma camiseta ou uma regata. Eu vou pegar a regata porque ele já vai ter esse corte aqui da roupa, então é mais fácil, facilita bastante. E a gente vai tirar as medidas por essa regata. O meu material tá bem limitado. Eu só tenho uma tirinha de vermelho, então eu fiz a medida que deu aqui pra fazer a parte de baixo. Foi até aqui. O ideal que seria um pouquinho mais alto, mas eu acho que vai ficar legal mesmo do mesmo jeito. Então eu só cortei no meio. A minha tira eu vou deixar a medida pra vocês, mas isso aí vai depender muito da medida da criança. Não adianta eu mostrar a medida aqui pra vocês se a sua criança é maior ou menor. Aqui é uma ideia pra vocês fazerem. Vocês vão sempre se basear pela roupa que você tá como medida. A minha medida aqui, do meu feltro vermelho, vai ser 2 vezes 40 por 22. Então, vai ser 2 vezes, porque eu vou fazer a parte de frente e a parte de trás. A parte da frente vai ter o zíper, então eu já cortei aqui no meio. E a parte de trás vai ficar inteirinha. Essa tira amarela também vai ser do gosto de vocês. Se vocês querem ela mais grossa, se querem ela mais fininha. Vocês também têm que se atentar que vai ter a margem da costura.
Então, vai sair mais ou menos meio centímetro de cada lado, tá? Aqui também eu quis que fosse mais grossinho, porque a parte de cima, que é a branca, também eu tô bem limitada no branco. Como eu não saí pra comprar, eu resolvi deixar essa parte aqui mais larga do amarelo, para eu não ter que comprar a parte branca. E para fazer aqui a parte de cima foi a mesma coisa. Eu peguei aqui o pedacinho de feltro que eu tinha, coloquei em cima aqui a minha regatinha e fui cortando já com uma margem, ó, quase 1 centímetro de margem. Essa parte aqui do pescoço é a parte mais detalhada que você vai ter que se atentar bem como você está fazendo. Então, a parte aqui, ó, você pode colocar, mas eu só cortei assim, bem no olho mesmo. Depois eu vou colocar no corpo dele, no pescoço, pra eu ter essa medida, tá? E aí você vai colocar no pescoço da sua criança pra ver onde você tem que cortar. Agora eu vou juntar aqui a parte de trás. Como que eu vou fazer? Eu vou juntar elas assim, ó, pra ficar com o acabamento bem legal na hora que a gente for virar. Aqui eu vou fazer na máquina, mas vocês podem colar também. Eu já fiz várias peças coladas. Agora, vou fazer a mesma coisa com o branco. Então, eu vou colocar ele do avesso, para ele ficar com esse acabamento bem legal. Então, vou costurar ele assim. Como eu falei, essa parte amarela, vocês podem fazer a tirinha bem fininha. Mas como eu tava com o branco limitado, eu tive que deixar ele mais larguinho. Ele ficou assim. Aí, quando a gente for voltar ele vai ficar bem direitinho. Então, essa aqui vai ser a parte de trás. Aqui do lado, vocês conseguem ver que deu uma passadinha. Eu vou deixar pra fazer esse acabamento depois. Depois eu vou juntar as duas partes. Por enquanto, eu não vou tirar o excesso. Vou deixar assim mesmo, depois eu vejo como é que eu vou fazer. Eu vou colocar na frente dele pra ver se eu tenho que deixar mais oval aqui, tá? Então, essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte, a gente vai fazer com a parte da frente a mesma coisa. Ó, eu vou botar o amarelo por cima, vou passar a costura e depois, com o branco, eu vou colocar aqui, ó. Passar a costura pra ele ficar aqui, costurado, e aí depois ficar com o acabamento. Essa parte aqui tem que fazer bem direitinho, ou o mais certinho possível, pra eles ficar com a mesma altura aqui de cada lado. Prontinho, fizemos essa parte, agora a gente vai colocar pra cima e vai virar essa parte e vai juntar aqui. Vou colocar agora o zíper. O zíper eu vou colocar assim, ó. O zíper tá certinho, é assim que ele vai ficar. Então, eu vou colocar ele ao contrário e vou costurar ele aqui. Eu vou me basear a pontinha com a gola. Que aqui embaixo, se sobrar, depois eu vou fazer a bainha, eu vou cortar. Eu vou colocar certinho aqui. Depois, quando eu for virar, ele vai ficar certinho aqui. Para costurar a parte da frente com a parte de trás, eu vou colocar os dois do lado certo, ó. Lado certo com lado certo. E vou fazer aqui a costura deles, tá? Tentar deixar o mais juntinho possível. Então, aqui, ó, a parte do braço a gente não vai costurar, né? Que vai passar o braço. A gente vai costurar somente aqui em cima e aqui nas laterais. Então, acho que eu vou fazer aqui a parte de cima, que eu acho que é a mais difícil. Agora, a gente vai fazer aqui o detalhe. Eu peguei 2 moldes aqui da internet. Como que eu fiz? Eu peguei uma folha, coloquei na frente do computador o tamanho que eu queria do molde, mas também você pode fazer na mão, se você quiser. E eu recortei no papel. Depois de ter pego da tela do computador passado por papel, eu peguei o molde do papel e passei por feltro. Eu peguei um pedacinho de feltro, coloquei bem em cima e fui cortando. Eu fiz isso com as duas medidas, com a grande e com a pequena. Aí, a gente vai colocar aqui uma em cima da outra. Essa parte aqui eu vou colar com cola quente, tá? Que eu não quero que fique a costura, mas você também pode costurar. E eu fiz uma patinha e eu vou colocar aqui. Vou fazer esse processo com cola quente, que eu acho que vai ficar mais bonito. Eu vou mostrar no pedacinho de feltro vermelho como é que eu fiz a patinha, porque o branco, ele é um pouquinho mais difícil de ver.
Então, eu cortei 4 pedacinhos. Esse primeiro aqui, ele é um pouquinho maior do que os outros 3. E os outros 3 eu tentei cortar tamanho, um quadradinho bem parecido um com o outro, tá? Não precisa ser muito perfeito. Essa parte de baixo eu fiz como se fosse um coração. Então, eu peguei o quadradinho aqui e só fiz uma voltinha, ó. Sem molde, nada, só com a mão mesmo. Ó, e aí ele ficou assim. E a parte de baixo eu vou fazer como se fosse um coração. Então, eu vou lá no meio. E eu viro e vou lá no meio. E aí, você vai fazendo o jeito que você mais gosta, ó. Ficou assim. A parte das patinhas, eu só fiz o quadrado e eu vou tirar só as pontinhas, ó. Corta as pontinhas. Faz um quadrado meio retângulo. E aí, depois você já vai ajeitando. Só toma cuidado pra não cortar muito. E depois de colar com cola quente, eu vou colar com cola quente também aqui no peito dele. Eu achei que ficou bem bacana.